Boa noite, gente. Hoje, dia 11 de junho, vamos dar andamento ao nosso processo de aprendizagem. A gente vai dar andamento à Lei 9784 de 99, que a gente já trabalhou agora pela parte da manhã, porém, agora resolvendo alguns exercícios. Peguem a questão número 1 e a gente vai analisar. Quero que você tenha a lei seca aí do lado para a gente ir tirando as dúvidas junto à lei seca. A questão número 1 diz o seguinte: acerca das regras do processo administrativo, assinale a alternativa incorreta. Letra A, ele quer errada. A instauração de processo administrativo pode se dar de ofício quando decorre de ato da própria administração ou a requerimento do interessado. Hoje de manhã eu disse que no processo judicial, o processo só é iniciado por o quê? Por provocação do interessado. Já no processo administrativo, eu posso iniciá-lo de duas formas, seja por ofício. O que é iniciar um processo por ofício? Quando decorre de ato da própria administração, ou a requerimento do interessado. Então, a letra A, ela está mais que correta. A letra B diz assim: no processo administrativo, são possíveis medidas acautelatórias em caso de risco iminente, independentemente da manifestação da parte. Eu vou dar um exemplo. Imagina que você esteja... um exemplo esdrúxulo, só para você entender, tá, gente? Você faça parte de uma comissão que está num PAD, por exemplo, um PAD, Processo Administrativo Disciplinar. E você está apurando um desvio de 30 milhões de reais de um servidor. Para que você possa, né, resguardar o dinheiro de um possível desvio, você vai lá e pede o bloqueio judicial. E antes da parte se manifestar, o juiz, mas no caso, né, a autoridade administrativa, bloquearia. Fernanda, entendi. Essa medida acautelatória é para acautelar, proteger o processo. Eu posso tomar medidas acautelatórias no processo administrativo, desde que haja um risco iminente. E para tomar essas medidas, eu não preciso de manifestação da parte contrária. Os recursos, eles podem discutir razões de legalidade e de mérito. Você não está satisfeito com a decisão? Recorra. E eu posso discutir legalidade e mérito. E os recursos, na via administrativa, eles tramitarão por, no máximo, 3 instâncias administrativas. Se você ainda não tinha visto essa informação, guarde. Eu posso recorrer 1, 2, 3. É o que diz a lei. Por favor, peguem aí a lei. Vou fechar aqui. A lei vai dizer o seguinte: da parte de recurso, artigo número 56. O artigo 56 diz assim: do recurso administrativo e da revisão. 56. Das decisões administrativas, cabe recurso. Em face do quê? Olha lá, questão de prova. Em face de legalidade e mérito. Você pode discutir na via recursal aspectos de legalidade e de mérito do ato. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão. Se eu proferir a decisão, você, quando entrar com recurso, vai encaminhar esse recurso para mim. Aí, se eu não reconsiderar a minha decisão no prazo de 5 dias, eu encaminho para alguém que esteja acima de mim. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de quantos dias, pessoal? 5 dias, o encaminhará à autoridade superior. Salvo exigência legal, a interposição de recurso não precisa de caução, de uma garantia de dinheiro. Se o recorrente alegar que a decisão administrativa contraria um enunciado de uma súmula vinculante, ou seja, a decisão na via administrativa foi contrária a uma decisão judicial, uma súmula vinculante, caberá à autoridade prolatora, eu, Fernanda, se não a reconsiderar, se eu não reconsiderar essa minha decisão contrária ao enunciado de uma súmula vinculante,
o que vai acontecer? Se eu não a reconsiderar, eu devo explicitar, antes de encaminhar o recurso à autoridade superior, as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso. E a questão da nossa prova é essa aqui, ó. O recurso tramitará, no máximo, por 3 instâncias administrativas, salvo disposição legal diversa. Vamos lá. A resposta errada é a letra C, porque ele diz assim: os recursos podem discutir razões de legalidade de mérito, até aqui estava perfeito, e tramitarão no máximo por 3 instâncias, e aqui ele colocou 2. A letra D de dado diz assim: o pedido de reconsideração é uma espécie de recurso administrativo que deve ser endereçado à própria autoridade julgadora, que terá o prazo de 5 dias para reconsiderar a decisão. Saiu a decisão, você não está satisfeito, manda para mim. Eu tenho um prazo de 5 dias para reconsiderar essa decisão. Se eu não reconsidero em 5 dias, eu encaminho para a autoridade superior. Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, imagina a UFOPA quer instaurar o curso de medicina na UFOPA. O órgão competente poderá, mediante um despacho motivado, eu tenho que expor por que eu vou fazer aquilo, abrir um período de consulta pública para manifestação de terceiros antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo para a parte interessada. O processo administrativo, questão número 2, deverá ser iniciado perante autoridade de maior grau hierárquico para decidir quando não existir competência legal específica. Pessoal, eu não sei aonde eu devo iniciar o processo. Não tem uma lei, não tem nada dizendo que eu vou ter que iniciar no órgão X. Se a lei não disse onde você inicia, a 9784 resolve esse problema dizendo: você inicia seu processo perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir. Diz a 9784 que o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir, quando não existir competência legal específica. Questão número 3. É vedada a delegação de competência para decidir recursos administrativos, certo ou errado. Nós vimos que a competência ela é irrenunciável, eu não posso abrir mão da minha competência, mas excepcionalmente em casos de delegação e de avocação, é possível abrir mão de parte de competência. Nós vimos que não são delegáveis decisão de ato de caráter normativo, decisão de recurso administrativo e matéria de competência exclusiva. Se você é autoridade competente para editar ato de caráter normativo, 2, decisão de recurso administrativo, 3, matéria de competência exclusiva, guarda isso, por favor. Decisão de recurso administrativo, matéria de competência exclusiva e edição de ato de caráter normativo, é vedada a delegação. É o que diz o artigo 11 da 9784, que nós vamos abrir agora, e você vai ler para mim em voz alta. Olha lá, peguem, por favor, artigo 11. Diz o artigo 11 da 9784 o seguinte: a competência é irrenunciável, não posso abrir mão da competência, que será exercida pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria. Exceção a essa irrenunciabilidade, casos de delegação e de avocação legalmente admitidos. O órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte, não é delegar toda, da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhes sejam hierarquicamente subordinados. Eu posso delegar para alguém de mesma hierarquia que eu, ou eu posso delegar para um subordinado, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial.
O disposto no caput deste artigo aplica-se à delegação de competência de órgãos colegiados aos seus respectivos presidentes. Não pode ser objeto de delegação, edição de ato de caráter normativo, decisão de recurso administrativo e matéria de competência exclusiva. Se na prova tiver dito assim, matéria de competência privativa, é possível delegação. Não se pode delegar matéria de competência exclusiva. Vamos lá. Próxima questão. É vedado ao interessado do processo, na fase instrutória e antes da tomada da decisão? Gente, será que é vedado, antes de terminar a instrução, juntar documentos e pareceres? Claro que não, né, pessoal? Isso faz parte do contraditório, pois aqueles que são necessários para análise devem ser fornecidos por ocasião do início do processo. Não, pessoal. Ao interessado, durante a fase instrutória e antes da tomada de decisão, é dado a ele a possibilidade de contraditar, de apresentar prova, de juntar documentos e pareceres. Olha lá. Quanto ao processo administrativo no âmbito da administração federal, julgue. Em não havendo disposição em sentido contrário, os atos do processo dependem de formas pré-estabelecidas. Pessoal, nós vimos no início da aula de hoje de manhã que o processo administrativo é algo muito informal. O artigo 22 diz assim: os atos do processo administrativo, eles não dependem de forma determinada. Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente a exigir. Questão número 6. De acordo com a legislação que disciplina o processo administrativo, os recursos. Gente, recurso cai bastante. Volta para mim para o artigo 56 da lei, que trata sobre os recursos, artigo 56. O artigo 56 diz assim: das decisões administrativas, cabe recurso quando eu estiver questionando a legalidade e o mérito daquele ato. Questão de prova: das decisões administrativas cabem recursos somente em razão de legalidade ou somente em razão de mérito? Errado. Em voz alta: das decisões administrativas cabe recurso em face de razões de legalidade e de mérito. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de quantos dias? 5 dias. É dias úteis? Não. O encaminhará à autoridade superior. Salvo exigência legal, a interposição de recurso administrativo não precisa de caução. Se o recorrente alegar que a decisão administrativa contraria o enunciado de uma súmula vinculante, caberá à autoridade prolatora da decisão impugnada, se não a reconsiderar, explicitar, antes de encaminhar o recurso à autoridade superior, as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso. O recurso administrativo tramitará, no máximo, por 3 instâncias administrativas, salvo disposição legal diversa. Quem é que tem legitimidade para interpor o recurso? Os titulares de direitos e interesses que forem parte no processo, aqueles cujos direitos ou interesses foram indiretamente afetados pela decisão recorrida, as organizações e associações representativas no tocante de direitos coletivos, os cidadãos ou associações contra os direitos e interesses difusos. São aqueles mesmos legitimados para o quê? Ser interessados no processo. Salvo disposição legal específica, é de 10 dias o prazo para interposição do recurso administrativo. Como assim, Fernanda? 59 é muito importante, gente. Saiu a decisão. A decisão ela tem que ser proferida em até 30 dias, quando a autoridade recebe. Sai a decisão, você tomou ciência da decisão? Qual é o prazo que você tem para recorrer? Questão de prova. 10 dias. Salvo disposição legal específica de 10 dias,
o prazo para interposição de recurso administrativo contado a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida. Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso deverá ser decidido no prazo de quantos dias? Ah, sai a decisão, eu tenho 10 dias para recorrer. Beleza, recorri. Quantos dias a autoridade tem para decidir o recurso? 30 dias a partir do recebimento dos autos pelo órgão competente. O prazo mencionado no parágrafo anterior pode ser prorrogado? Pode ser prorrogado por igual período ante justificativa explícita. O recurso interpõe-se por meio de requerimento no qual o recorrente deverá expor os fundamentos do pedido de reexame, podendo juntar os documentos que julgar conveniente, salvo disposição legal em contrário. Guarda, o recurso não tem efeito de suspender o processo. Que é isso? Não te interessa. Você vai guardar só isso aqui para efeito de prova. Em regra, o recurso não tem efeito suspensivo. Não havendo justo receio. Aqui, na verdade, é havendo. Aqui é uma exceção aos 61. Ele diz aqui: havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, a autoridade recorrida imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso. Imagina, por exemplo, pessoal, que a decisão seja te demitir. Você entra, aí você recorre. O fato de você ter recorrido não para o processo. O recurso não tem efeito de suspender o processo. Então, a partir daquele momento, você está demitido. Agora, havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação, a autoridade pode dar efeito suspensivo, ou seja, você não vai ser demitido até a decisão final do recurso. É isso que diz o 61. Ok? Interposto o recurso, o órgão competente para dele conhecer deverá intimar os demais interessados para que no prazo, de 5 dias úteis apresentem alegações. Nós vamos fazer depois, pessoal, em momento oportuno, uma tabela com esses prazos, tá? Olha lá, questão número 6. De acordo com a legislação que disciplina o processo administrativo, os recursos administrativos, letra A, podem ser interpostos não apenas por aqueles que forem parte no processo, mas também por aqueles cujos direitos ou interesses forem indiretamente afetados pela decisão recorrida. Será, Fernanda? Está certo ou está errada? Quem é legitimado para interpor recurso administrativo? Está bem aqui, pessoal. Tem legitimidade para interpor recurso administrativo. 1. Os titulares de direitos e interesses que forem parte no processo, aqueles cujos direitos ou interesses forem indiretamente afetados pela decisão. Resposta, então, é a letra A. Questão número 7. Eu vou te dar 1 minuto para você analisar a 7. Vamos ver se você já é capaz de analisá-la. E aí, pessoal, responderam? Assinale a alternativa incorreta, de acordo com a Lei 9784 de 99, que regula o processo administrativo no âmbito federal. O órgão administrativo e seu titular poderão, a prova vai trocar essa palavra por deverão. O órgão administrativo e seu titular
poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhes sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstância de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade, exceto na hipótese de ter sido o ato publicado previamente no meio oficial. Pessoal, não importa se o ato foi publicado em meio oficial, toda decisão adotada por delegação deve mencionar explicitamente esta qualidade. Letra C, salvo disposição legal específica, é de 10 dias o prazo para interposição de recurso. Olha aqui, é de 10 dias o prazo para interposição de recurso, contado a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida. Acerca da contagem de prazo, é correto afirmar que eles começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo, incluindo-se do vencimento. Gente, num prazo administrativo, você não conta o primeiro dia. Por exemplo, eu tomei ciência hoje, eu começo a contar hoje? Não. Você exclui o primeiro dia e inclui o último dia. Eu vou pedir, por favor, que vocês coloquem essa OBS em um papelzinho qualquer aí, para você colocar aqui na tua cabine. Você coloca assim, observação, processo administrativo, prazo, inclui o último dia e exclui o primeiro. Acerca da contagem de prazo, é correto afirmar que eles começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se do vencimento. Tudo é decoreba de letra fria de lei. Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente a exigir. Resposta errada é a letra B de bola. Todas as outras estão corretas. Os atos do processo realmente não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente a exigir. Questão número 8. Vou te dar 1 minuto para analisar. Segundo a Lei 9784, que regula o processo administrativo, assinale a opção correta. Letra A. Segundo previsão legal expressa, as normas básicas ali consignadas quanto ao processo administrativo aplicam-se no âmbito da União, dos estados e dos municípios nas esferas dos distintos poderes. A 9784, ela é aplicada, pessoal, minto, essa aqui que está errada, tá? Eu pensei que ele queria errada. A 9784, ela é aplicada somente em âmbito federal. A Lei 9784, coloca aí outra OBS. Lei 9784 de 99 não se aplica a estados e municípios. Ela se aplica em âmbito federal, seja na administração direta, seja na administração indireta, seja no Poder Legislativo Federal, seja no Poder Judiciário Federal. Ok? Letra B. Enquanto o ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante,
A avocação de competência é permitida mediante justificativa e de modo excepcional. Delegação. Eu delegar um ato, eu posso revogar a qualquer tempo. A qualquer tempo. E avocar. Quando que eu posso avocar? Diante de uma situação excepcional e temporária. Situação excepcional e temporária. Resposta letra B de bola. Letra C diz, nem mesmo o comparecimento do administrado supre a falta ou irregularidade na intimação. Se você intimou a pessoa em um processo administrativo e a intimação foi irregular, ela é nula. Mas se a pessoa comparece, o comparecimento supre essa falta ou irregularidade na intimação. A lei não prevê expressamente a possibilidade de a administração adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado. Nós vimos agora há pouco, a Lei 9784, ela prevê a possibilidade, em caso de risco iminente, de se adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado. Letra E. Havendo vários interessados no processo, a desistência ou a renúncia de um deles não atinge os demais ou atinge os demais? A desistência de um não atinge os demais. É por isso que a letra E está errada. Gente, quem assistiu a aula de hoje de manhã está percebendo tudo, exatamente tudo que lhe for questionado, está na letra fria da lei. Ele pega Ctrl+C, Ctrl+V. 1 minuto, analise a questão número 9. E aí? Sobre os princípios do processo administrativo, segundo a Constituição Federal, assinale a alternativa correta. A moralidade é sinônimo de exação, lisura e fins de interesse público. A eficiência significa que a administração deverá se pautar pela presteza, com resultados positivos e uma atuação rápida para o serviço público, ainda que não atenda ao interesse público. Não, gente. Para que haja eficiência, eu tenho que atender ao interesse público. Então, a letra B está errada. O direito fundamental de acesso à informação no tocante aos dados relativos ao indivíduo em si, constante de registro ou de bancos de dados de entes governamentais de caráter público, é reflexo do princípio da publicidade. O princípio da proporcionalidade dá aso a que a administração tome decisões sem necessidade de adequar os meios e fins. A proporcionalidade é a adequação entre meios e fins. Não obsta a que a administração pública, na busca de um resultado, tome a providência mais gravosa. Eu não posso tomar a providência mais gravosa em desatenção à coletividade, pessoal. Eu não posso. A resposta, até por uma questão de eliminação, é a letra A. A moralidade é sinônimo de exação, lisura e fins de interesse público.
Questão número 10. 1 minuto. Em relação aos impedimentos e a suspeição de que tratam as disposições da lei, é correto afirmar, letra A, impedido de atuar em processo, é impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade cujo primo participou como testemunha nos autos. Gente, o primo é parente de que grau? Primo é parente de que grau? Deixa eu até colocar aqui, vamos já memorizando isso. Primo é parente de qual grau? Olha lá. Lembra que é impedido de atuar em processo o quê? Parentes consanguíneos ou afins até terceiro grau. O irmão é segundo grau, tio terceiro grau, primo é quarto grau. Coloca aí. Guarda essa informação. Vamos guardar isso aqui, ó. Vou fazer um print e vou mandar para ti agora aqui, ó. Cadê? Gente, quem é impedido de atuar no processo? É impedido de atuar no processo aquele que tenha participado como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações se aplicam ao cônjuge, companheiros e parentes até o terceiro grau. Como o primo é quarto grau, olha aqui, ele não vai ser impedido de atuar nesse processo. É impedido de atuar no processo o servidor autoridade cujo primo servidor efetivo estável pode participar como membro de comissão disciplinar que investigue ato de superior hierárquico, pode participar de comissão de PAD ou de sindicância, primo que seja cunhado, não. Servidor que tiver impedido deverá comunicar o fato à autoridade competente ao término das apurações, constituindo falta grave a omissão desse dever. Ó, qual a resposta? Aqui a letra D está errada, porque servidor que estiver impedido, ele tem que comunicar o fato imediatamente. Fernanda, onde é que está isso? Você vai pegar para mim aí o artigo 18 da lei. Vai lá rapidinho para o artigo 18. Olha lá. Artigo 18. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que tenha interesse direto ou indireto na matéria, tenha participado ou venha participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações se aplicam quanto ao cônjuge, companheiros ou parentes, e afins até que grau? Terceiro grau. Está bem aqui a resposta. Primo é parente de quarto grau. Eu mandei aí no grupo. Próxima questão. 1 minuto para você analisar. Próxima questão. 1 minuto para você analisar.
Nos termos da Lei Federal de Processo Administrativo, é correto afirmar que, para iniciar o processo administrativo, no caso em que não houver previsão legal específica, eu tenho que iniciar na autoridade de menor grau hierárquico. Para iniciar o processo administrativo, nos casos em que não houver previsão legal específica, a competência é da autoridade de menor grau hierárquico. Pode ser delegada em sua totalidade. Você nunca pode delegar toda a sua competência. Você delega parte da sua competência. Olha lá, é correto afirmar que a competência para decidir recurso administrativo pode ser delegada? Não se pode delegar. Matéria de competência exclusiva, decisão de recurso administrativo e edição de ato de caráter normativo. Letra D. A competência se exerce pelos órgãos administrativos que foi atribuído como própria, salvo delegação e avocação. Não é permitido a renúncia. Admite delegação, a competência admite delegação ou avocação nos casos legalmente previstos, mas a competência, ela é irrenunciável. A resposta é a letra E. Eu espero que vocês estejam acertando. Essa aqui não diz respeito ao nosso assunto. Olha lá. A Lei 9784 estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração federal direta e indireta. Ela visa, em especial, a lei, a proteção dos direitos dos administrados e o melhor cumprimento dos fins da administração. Com base na 9784, responda. No início do processo administrativo, caso a administração recuse motivadamente o recebimento de documentos, eu posso recusar? Posso, desde que seja motivada. Deve o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas. Perfeito. No início do processo administrativo, caso a administração pública recuse motivadamente o recebimento de documentos, deve o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas. Sobre os princípios do processo segundo a Constituição, assinale. Nós já vimos essa resposta. A moralidade administrativa, ela é sinônimo de exação, lisura e fins de interesse público. Um minuto, analise essa próxima questão. Qual a resposta, gente? Olha lá. Eu estava em dúvida entre a A e a letra D. Sempre quando eu estou em dúvida, eu erro.
Olha lá. Assinale a alternativa que corretamente discorre sobre aspectos do procedimento administrativo. O procedimento é uma sucessão de atos preparatórios que devem obrigatoriamente preceder a prática de um ato final, correspondendo a um rito, a uma forma de proceder que deve ser observado pela administração. Guarda esse conceito de procedimento administrativo. O procedimento é uma sucessão de atos preparatórios que devem obrigatoriamente preceder a prática de um ato final, correspondente a um rito, a uma forma de proceder que deve ser observado pela administração. Eu achei que a D ficou meio pegadinha no final para instruir, né? Ele coloca aqui, o procedimento existe sempre, essa palavra sempre também, como um instrumento indispensável para o exercício da função, sendo necessário para instruir, preparar e fundamentar. Eu acho que torna a questão errada na letra D esse sempre. Vamos ver aqui ó, o que o professor fala na letra D. Não é sempre que haverá um procedimento, como, por exemplo, na prática de meros atos de gestão. Realmente, o que torna a questão errada é esse sempre. Olha. A gente tem que desconfiar quando tiver sempre, nunca, jamais. Já gravei essa dica que a senhora deu aí. Vai lá, essa aqui. Não constitui instrumento hábil a provocar instauração de procedimento preliminar de processo administrativo. Gente, lembra que num processo, para eu dar início a ele, eu tenho que assinar embaixo, né? Um relatório de fiscalização, uma denúncia apresentada por alguém que assina embaixo. Agora, a letra D diz denúncia anônima sem a correspondente fiscalização do CREA, né? Tem que ter, não pode ser anônimo. Os atos administrativos deverão ser motivados. Gente, guarda isso aqui. Todo ato administrativo tem que ser motivado. Aí aqui ele vai dar um exemplo de ato. A regra é, todo ato administrativo tem que ser motivado quando indica o quê? Indicando os fatos e fundamentos jurídicos. E ele dá um exemplo. Se eu for dispensar ou declarar a inexigibilidade de um processo licitatório, não importa qual é o ato. O ato é de dispensar ou declarar inexigibilidade de processo licitatório. Tem que ser motivado. Vai lá, 1 minuto, analise. Bem simples essa. Já? O processo administrativo ele não pode ser iniciado de ofício. O processo administrativo ele pode ser iniciado de ofício ou a pedido, tá? A resposta é a 1, 2 e a 4. O órgão competente poderá declarar extinto o processo quando? Quando exaurida sua finalidade ou o objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por um fato superveniente. Um dos direitos do administrado perante a administração é ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações. E nós já vimos que as pessoas e as associações,
elas são legitimados para interpor recurso, entrar no processo, quando tiverem o quê? Defendendo direitos ou interesses difusos. Vai lá, 19. Qual a resposta da 19, senhores? Hein? Não é permitida a delegação de matéria de competência exclusiva. Edição de ato de caráter normativo, matéria de competência exclusiva e recurso administrativo. Essa questão aqui eu vou analisar só a correta. Olha aqui, letra E. Justamente a salvaguarda do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, para proteger aquilo que já aconteceu. Ato jurídico perfeito, direito adquirido, coisa julgada, veda-se de maneira objetiva lá na lei a aplicação retroativa de uma nova interpretação da norma, pelo princípio da segurança jurídica. Eu não posso, hoje, ter uma nova interpretação, pegar essa nova interpretação e levar para casos que já passaram. Essa é a resposta. Questão número 20, letra E de escola. Senhor, quem pôde assistir a aula de hoje de manhã consegue captar o que a professora acabou nesses 45 minutos de aula te apresentar. Nós vimos hoje, fechamos a Lei 9784 de 99. Prestem bastante atenção no que a prof vai dizer agora. Lei 9784. Fernanda, nós fizemos 20 exercícios, eu mandei mais 10. Você vai fazer sozinho esses 10 antes de você parar de estudar hoje. Eu quero te chamar a atenção que amanhã, nós teremos 9h30 da manhã, aula de regime jurídico único, Lei 5.810 de 94. Pessoal, outro aviso, a nossa semana número 4 vai ser uma semana de revisão. Como assim revisão, Fernanda? Nós vamos voltar semana 1, semana 2 e semana 3. A semana 4 será, em sua maioria, 90% de revisão. Nós vamos voltar resolvendo exercícios de direitos e garantias fundamentais, direitos sociais. Nós vamos voltar lendo e relendo a Lei 8429, que é a Lei de Improbidade Administrativa, a aplicabilidade das normas penais, das normas constitucionais, tudo que a gente trabalhou na semana 1, na semana 2 e na semana 3, nós vamos fazer um processo de revisão. Por quê, Fernanda? A nossa metodologia ela é toda baseada em resultados. Já tivemos a semana 1, semana 2 e semana 3. A semana 4 é para ver e rever, semana 1, 2 e 3, tirar todas as dúvidas e realizar esse processo contínuo de repetição. Nessa semana número 4, além da revisão, nós vamos iniciar as aulas de arquivologia na terça-feira. Você precisa ter concluído a leitura da apostila 00 de arquivologia. Eu peço, por favor, que você não acumule de maneira nenhuma as aulas anteriores. Alguém tem alguma pergunta? Tranquilo. Tranquilo? Semana 4 é a semana mais importante. É mais importante do que a semana 1, 2 e 3, porque é o processo de repetição. Então, eu vou encerrar essa aula, 45 minutos de aula. Eu peço, por favor, que vocês façam as próximas 10 questões e que quem não esteve na aula de hoje de manhã faça a leitura ainda hoje da Lei 9784 de 99.
tá bom? A gente fica por aqui, bom descanso, até amanhã, 9h30 da manhã. Tá joia. Obrigado, prof. Boa noite. Bye.